Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia publicada no jornal O Globo no dia 4 de março desse ano. Para tanto, é necessária uma leitura prévia no material didático, que pode ser acessado através do link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o nome do arquivo é md053.docx. O texto 1 é o texto completo da notícia. O texto 2 é a arte final da página em que a notícia foi publicada, enquanto que o texto 3 é a arte final da notícia. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Antes de começarmos a interpretação, quero pedir que vocês reflitam uma coisa: o quanto o termo negacionismo se incorporou ao vocabulário do nosso dia a dia. Uma coisa que eu ainda hei de pesquisar é há quanto tempo essa palavra está no campo lexical da nossa língua. Se perguntarmos ao Google, veremos que, em resumo, negacionismo é a rejeição de um fato que já foi comprovado pela ciência. Bem, é claro que o advento da internet é muito recente. A maioria dos que estão fazendo vestibular nasceram depois da virada do milênio, quando a internet ainda era um advento muito incipiente se comparado ao que é hoje em dia. Hoje em dia, a internet nos permite encontrar aleatoriamente informações com extrema facilidade. Então, voltando àquela pergunta que eu já fiz sobre há quanto tempo o termo negacionismo pertence ao campo lexical da língua portuguesa. Recentemente, eu procurei esse termo em alguns dicionários mais antigos, daqueles publicados no final do milênio passado, e não encontrei o termo. É claro que eu fiz uma pesquisa muito pequena para responder a questão, mas a impressão que eu tenho é que essa palavra é quase um neologismo, ou seja, uma palavra que foi composta a partir de outras palavras que já existem. Agora vamos começar a leitura crítica que nós nos propusemos. A notícia que nós estamos analisando é sobre um influenciador alemão negacionista do Holocausto nazista que estava voltando à sua terra natal. A notícia diz que esse influenciador, de nome Nikolai Nerkin, estava no Brasil desde outubro do ano passado. E por que ele estava voltando para a Alemanha? Segundo ele, porque estava sentindo saudade de seu país. Porque naquele momento de guerra na Ucrânia, o resultado poderia ser uma guerra mundial, de modo que ele não queria deixar seus compatriotas sozinhos. Bem, isso é o que ele afirmou. A notícia deixa claro que na Alemanha ele era opositor à vacinação. Então qualquer semelhança com o nosso presidente é um ponto de exclamação. Nerkin agia exatamente como os apoiadores do nosso presidente, o que levou o Bolsonaro a querer cancelar a compra do Coronavac. E aqui no Brasil, o alemão encontrou muita resistência, sendo capaz de reclamar do movimento antifascista. Então fica fácil imaginarmos que era por isso que ele estava voltando para a Alemanha. Ele não conseguia convencer mais ninguém a respeito de suas ideias fascistas e negacionistas, devido, digamos assim, a um controle interno das autoridades. E ele ainda afirmou que o Brasil estava fora de ordem. Bem, em parte vamos concordar com ele. Realmente o Brasil ainda está fora de ordem. Mas a notícia aponta os motivos que levaram o alemão a tal conclusão: o movimento antifascista. Bem, agora que nós entendemos o sentido do texto da notícia, vamos começar a leitura crítica. Uma atividade que nós já praticamos em outras videoaulas, que consiste em duas fases. A primeira consiste em fazermos perguntas a respeito da notícia em si. A segunda consiste em avaliarmos as escolhas feitas
pelo autor da notícia. Vamos então à primeira fase, lembrando que é composta por perguntas que não precisam ser respondidas necessariamente na ordem que nós propomos. Quem já conhece essa nossa atividade está acostumado a encontrar uma ordem diferente das perguntas. Segue o quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta: que imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, a saída do nosso país de um negacionista, é claro que passa uma imagem satisfatória. A impressão que eu tive é que o trabalho que ele fez aqui, de entrevistar descendentes de alemães, minimizando a ideia do Holocausto, teve um certo poder de influência. Então a sua saída do Brasil passa certamente uma ideia satisfatória. Outra pergunta: por que esse acontecimento foi notícia? Bem, esse ano, no início de março, o mundo ainda não havia dado por encerrada a pandemia do coronavírus. Esse mesmo mundo se chocava com a invasão da Ucrânia. O Brasil, em especial, estava chocado com o estado de calamidade pública da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, no meio a tudo isso, por que a saída de um negacionista do Brasil é notícia? Podemos imaginar até que, entre tantas notícias desagradáveis, essa notícia dava esperança de que as coisas mudassem. Um negacionista alemão estava voltando para a Alemanha por não conseguir disseminar suas ideias de negar o Holocausto nazista e nem de se opor à vacinação. Podemos imaginar, então, que foi notícia para lembrar que o antinegacionismo e o antifascismo estavam com uma força considerável aqui no Brasil. Outra pergunta: como o fato está apresentado? Embora seja difícil de perceber pela reprodução da página que nós estamos apresentando, nessa primeira página não aparece nenhuma chamada para a notícia que estamos analisando. Vejam a parte de cima. Quem quiser pode dar uma pausa. Não há qualquer chamada para a notícia. Vejam a parte do meio. Quem quiser pode dar uma pausa. Continua não tendo nenhuma chamada para a notícia. Por fim, vejam a parte inferior. Continuamos não encontrando nenhuma chamada para a notícia. Mas vamos ampliar um pouco. A notícia que nós estamos analisando veio na página 20, como vocês podem conferir no material didático. Embora nós não tenhamos, então, uma chamada para essa notícia, encontramos essa chamada para a página 21, que ficou, é claro, ao lado da notícia que estamos analisando. Essa chamada é para a entrevista com um médico italiano que foi identificado como um antivacina arrependido. E o texto fala que ele mudou de ideia ao ver um vídeo sobre um paciente seu que morreu de Covid. Se nos perguntarmos se o leitor vai ler tal entrevista, isso depende muito do interesse desse leitor. Mas, por essa chamada, podemos fazer uma comparação com a notícia que nós estamos analisando. Enquanto o referido médico era um antivacina arrependido, o mesmo não se pode dizer sobre o influenciador alemão relatado na notícia. Já lembramos que Bolsonaro, em 2020, quis cancelar a compra da Coronavac por pressão de seus apoiadores. Apoiadores esses que apresentavam grandes semelhanças com esse alemão. E podemos imaginar, por conseguinte, que esse médico italiano foi no passado semelhante a esses apoiadores. Vejam ainda a charge que veio ao lado da chamada. Uma charge que sugere que Bolsonaro estaria numa sessão de psicanálise, ao lado do pai da psicanálise, Freud, que por sua vez estaria perguntando se o presidente queria falar sobre isso, ou seja, os dedos para baixo, indicando a queda de aprovação de seu governo. Se fosse o caso, a postura antivacina do presidente seria um dos muitos motivos para essa queda. Vejam então a arte final da página 20, em que a notícia que nós estamos analisando foi publicada. A notícia veio menor do que a notícia do lançamento da candidatura do presidente socialista francês Emmanuel Macron à reeleição. Notícia essa que, evidentemente, chama mais atenção. Pelo texto da notícia que nós estamos analisando, sabemos que o referido
influenciador alemão é de extrema direita, ou seja, de uma ideologia diametralmente oposta ao presidente da França, que mais tarde seria reeleito. Então o jornal apresentou a notícia que nós estamos analisando como uma derrota da extrema-direita, como no fim das contas estava acontecendo também aqui no Brasil, com a queda da popularidade de Bolsonaro. Agora vamos a uma outra pergunta. Por que o jornal deu importância a esse assunto? Bem, o fato é que o jornal não deu muito destaque a esse assunto. Afinal de contas, não publicou nenhuma chamada na primeira página. Embora o jogo de imagens e chamadas na primeira página, como vimos, remete ao assunto da notícia. Vamos analisar o título e o lead de um editorial publicado no mesmo dia. Vejam que uma das ideias que o jornal estava defendendo era a urgência de volta às aulas que as crianças tinham. A notícia que nós estamos analisando atua como um reforço a essa ideia, já que o referido alemão influenciador até então se encontrava no Brasil. Logicamente, se as crianças estavam sem aulas nas escolas, elas ficavam mais suscetíveis aos influenciadores digitais. Bem, vamos agora à segunda fase da leitura crítica, em que as perguntas são relacionadas às escolhas feitas pelo autor da notícia. Nessa fase, o leitor começa a entender o que há por trás da forma como o texto é escrito. Segue um quadro. Tal como na primeira fase, nessa fase nós não precisamos necessariamente fazer as perguntas seguindo uma determinada ordem. A primeira pergunta que vamos nos fazer é: qual o tipo de sujeito empregado no título, indeterminado ou explícito? O sujeito do título é negacionista do Holocausto, ou seja, trata-se de um sujeito explícito. Vamos levantar uma questão. Será que esse título não poderia ser escrito da forma como estamos mostrando logo abaixo? Claro que sim, mas como nós já percebemos na primeira fase, esse texto passa uma imagem satisfatória para o leitor por relatar a saída de um negacionista do Brasil. Então, se o título fosse escrito dessa forma como apresentamos agora, o título não te chamaria a atenção para o fato de ser um negacionista, ou seja, um elemento pernicioso que estava se retirando do Brasil. Outra pergunta: quem são os entrevistados? Bem, o primeiro entrevistado é o próprio influenciador alemão. O segundo entrevistado é Leonel Hadi, policial civil e vereador pelo PT de Porto Alegre. Por fim, temos especialistas em direito, que são citados no final do primeiro parágrafo depois do subtítulo, que na arte final está destacado em vermelho. Pelo sentido do texto, percebemos que se trata de especialistas em direito. Bem, o referido influenciador digital é identificado pela notícia como de extrema direita. Aí entra novamente a página como um todo. Na notícia principal, fala-se sobre o lançamento da candidatura de um político de extrema esquerda na França. Não será que esse vereador do PT também seria de extrema esquerda? Provavelmente. Então, os dois primeiros entrevistados reforçam a ideia de uma disputa entre esquerda e direita, que ocorre na própria notícia que nós estamos analisando, acreditando, de certa forma, na vitória da extrema esquerda. Outra pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, usado pelo autor? Bem, no primeiro entrevistado, temos a predominância do discurso indireto, embora haja também alguns escapes para o discurso direto. Já no segundo entrevistado, temos a predominância contrária. Predomina o discurso direto com escapes para o indireto. Por fim, nos últimos entrevistados, ou seja, os especialistas em direito, temos apenas o discurso indireto. A única fala desses especialistas é que eles acreditam que o influenciador digital cometeu um crime de discurso de ódio no Brasil. Outra pergunta: o texto faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos? Vejam nesse trecho. Quem quiser pode dar uma pausa. O autor manifesta visivelmente sua opinião através desse adjetivo que nós estamos destacando. Vejam mais adiante esse outro trecho falando sobre o mesmo influenciador alemão. Vamos à última pergunta. O texto faz uso de termos de autorreferência ou frases que apontem
a opinião do autor? Resposta: sim, vejam esse trecho. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber que se trata, de fato, da opinião do autor. O mesmo podemos dizer sobre esse outro trecho. Quem quiser pode dar uma pausa. Tudo isso reforça as escolhas de intencionalidade do texto da notícia. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.